Olá, você já sabe, toda semana o Câmara Livre, na nossa missão pública, fala sobre trajetórias, recortes de histórias de vida. E a partir disso, a gente oferece a você uma forma de olhar o mundo ao seu redor, agora, nesse momento, porque há muito para viver. Tomate. Ígala. Quem é você, cara? Obrigado por vir aqui. Sou um jovem que está batalhando bastante. Richard Escandor. Você tem ideia de onde pensaram o seu sobrenome? Eu sei que foi meu pai que escolheu, mas nunca fui a fundo, não tinha uma criação próxima, então nunca fui a fundo de saber a origem, de onde veio o nome ou coisa do tipo. Você nos contou, embora seja muito jovem ainda, bastante jovem ainda, para deixar você feliz com esse sorriso aberto aí, nasceu há pouquíssimo tempo, portanto, em Salto, passou por Campinas depois, ainda Sim. muito jovem, veio em Bauru, deu um pulo em Londrina, a gente vai recortar alguma coisa disso. De quais dessas cidades, ou se lá em Salto, embora você tenha saído lá com 6 anos, você lembra alguma coisa de lá? Não, lembro assim, do caminho para a escolinha, que era na frente de casa, não lembro de muitos rostos não tenho uma... pinceladas assim na memória, nada marcante. Meu pai trabalhou lá, meu pai ainda mora lá. Seu pai fazia o quê? Meu pai começou como corretor de imóveis, depois passou um pouco ali pela parte de projetos, de venda, compra. Entendi. Empreendimentos imobiliários. Vendas, ideias, projetos e empreender, de alguma forma estava ali perto do seu DNA ou no horizonte da energia ao seu lado, então? Ah, mais ou menos, mais ou menos. Meu pai mudou rapidamente do segmento dele. Tá. Ele também é um pouco dessa área de mais computação. Ah, então é outro caso. Outro caso. Qual é a sua memória afetiva de infância? Não sei se é dos 6 ao 10, se é dos 10 aos 15, porque depois já vem a adolescência, é afetiva. Ou é uma passagem, ou é um gosto, um sabor, um cheiro, ou algo que te assustou, marcou. Tomara que não seja uma tragédia, mas se for, por favor, nos conte, porque é uma passagem afetiva, que agora de bate-pronto fala, por exemplo, eu quase morri afogado no riozinho do Salto. Não, a lembrança que eu tenho afetiva é positiva, era ficar brincando na rua de casa. Que bom. Parece clichê básico, mas é dentro das minhas condições o que me agradava mais. Você já arrancou a tampa do dedão? Nossa, era todo dia. Mal sarava, estava ali de novo. Você chegou em Bauru aos 19 anos. Você está com 31 aqui na nossa gravação, só para demarcar o recorte de tempo, janeiro de 2023. Só demarcação de tempo, ele está logo ali. Olhando para os 19, que está logo ali, que cidade você viu na tua cabeça? Opa, isso aqui é Bauru. Foi difícil. Para mim foi difícil. Vim de Campinas, uma cidade muito maior. Então quando eu cheguei foi bastante difícil. Não tinha amigos, não tinha carro, não tinha... O trabalho na época não me agradava porque assim... precisa trabalhar, mas Deus sabe o que faz. Então logo me mudou de caminho ali. Você é religioso? Eu sou. É? Não com tanta voracidade, vamos falar assim, mas acredito, eu tenho uma base. Mais do que espiritualista, talvez? Fui batizado, cresci em igreja católica, frequentava quando era mais novo bastante, mas hoje estou um pouco distante porque eu tenho meus próprios conceitos, né? O mundo te arrebatou e não deu tempo nem da crisma. Foi crismado? Pulei essa parte. Fiz catequese lá, mas primeira comunhão. Você fez o colegial e aí vários jovens resolveram percorrer outros caminhos. Por exemplo, eu acabei caindo aqui porque vim fazer jornalismo nessa cidade e aqui estou há algum tempinho já. Mas você foi fazer cursos de gestão de pessoas e de qualidade. O que te levou a querer fazer isso nesse período? Um pouco antes eu tinha feito alguns cursos na área de hotelaria, atendimento ao cliente, mas falta, né? Nunca é completo. Entendi. Hoje em dia você encontra cursos mais especializados, até mesmo online. A pandemia trouxe isso, muito conteúdo digital. Mas na época você tem que se deslocar, pegar outra cidade para ir, até por conta de baixa condição, não podia ficar investindo. E gestão, ela é muito abrangente. Você precisa escolher um campo e ir. E a área da gestão de pessoas, que a gente lida todo dia, foi o que me fez diferença. Até que você aprenda, absorva, olhe, veja os cavalos arriados na sua frente. Dá para vender ou tem que vender desde bacia, seguro, imóvel, carro, barman, aprender a fazer suco, aprender a fazer drink, de tudo que vier. A vida é uma venda, né? É? Isso aqui é uma venda, o tempo todo a gente está vendendo. Então, você tem que ter disposição. Se você vai ter que vender, você vai ter que vender. Vai para cima.
Tá. Você vendeu Faltou muitas vender coisas? bacia. Faltou vender. Tudo que eu tenho, eu vendo. Que legal. Não me empreendo a nada, não. Só faltou vender bacia. Em que momento ou circunstância surgiu à noite o barman? Tá. Foi em Campinas mesmo, 2010, final de 2009, 2010. Mas peraí, você tinha 19, um pouquinho antes, 19 anos. Logo quando eu fiz 18 anos, eu pude frequentar uma casa noturna, vamos falar assim, com a minha própria identidade. Boa. Não façam isso. E aí, conversando no balcão da balada, só batendo um papo com uma pessoa que estava ali, era o gerente da balada na época. E como a balada lá ficava num shopping que eu já trabalhei, ele acabou oferecendo a oportunidade, porque ele precisava de gente lá. Entendi. Tá, eu sei que vocês devem estar se perguntando o nome dele. Pode esperar. Será a última pergunta deste bate-papo. Nem vem. Espera aí que a gente vai vender o conteúdo para você antes. Lógico. Você aprendeu na balada e veio para cá, teve as oportunidades, a vida foi surgindo, você foi experimentando, fazendo curso, está faltando isso, vou para o hotel, vou para hotelaria, gestão de pessoas, qualidade e tal. Quem te deu a oportunidade aqui? A primeira casa foi a Labirintos. O Rick e o Marquinhos foram os primeiros. O que você foi fazer lá? Eu precisei fazer o supletivo aqui em Bauru, porque eu descobri, quando eu precisei trazer meus documentos para cá, que por conta de faltas lá eu não pude concluir o ensino. Ah, você não tinha ensino médio, tinha furado a escola. Mas sem saber. Porque trabalhava e estudava ao mesmo tempo. Então eu foquei em trabalhar e o estudo ficou em segundo lugar. E o que reprova bastante é falta, mais até do que notas. Então precisei fazer essa compensação aqui. Foi até um período menor do que um supletivo. Você não tem filhos, hein? Não. Tá. Se você tivesse ou tiver agora, vale dos dois, já que ele está fazendo fração e recorte de tempo, você falaria o que para ele? Ó, não faça igual o tomate nesse caso? Não diria que não faça. Eu diria aguente as consequências. Porque cada escolha é uma renúncia, né? Boa, boa. De que aprendizado, juntando Campinas com o barman e o balcão da Labirintos, despertaram em você outras coisas? Eu acho que por ter vindo de uma cidade maior, a dinâmica é um pouco mais acelerada. Então isso me ajudou bastante. Porque eu percebi ali na hora de trabalhar que tinha uma diferença entre o ritmo de querer fazer. Não é só o tamanho da cidade, né? É a todo lógica jeito, dela. É, o jeito. A velocidade que os carros andam, o semáforo, tudo interfere no seu jeito de agir. A pandemia arrasou a vida de muita gente. A pandemia destruiu emocionalmente muita gente. A gente está gravando aqui de novo, em janeiro de 2023. Tem gente que ainda não se recuperou. Tem gente que, quiçá, não vai se recuperar. Ela foi drástica para você também, como saúde e questão sanitária? Não. Próximo a mim, nenhum parente ou amigo muito próximo sofreu, como muita gente teve esse peso. Mas foi drástica em relação a tomar decisão. Agora, no mundo dos negócios, à noite, comércio... Foi duro. Foi fundamental. Ela chegou, marcou o bolso de muita gente, marcou a estabilidade, entre aspas, de muita gente. Quem tinha gordura perdeu tudo e muita gente quebrou. Perdeu tudo, muita gente quebrou. Mas também muita gente encontrou espaço, muita gente se destacou. Tá. Então, na chamada segunda onda, final de 2020, só para lembrar que em 2021 foi o que teve o maior número de mortes, infelizmente, foi aqui em Bauru e no país todo, né? Proporcionalmente. Muita gente sem fôlego, sem respirador, desculpa o trocadilho, né? Da lembrança, da imagem dura. Sim. E lá no mundo dos negócios, hotelaria, noite, entretenimento, lazer, música. Show, futebol, tudo. Parou tudo. Onde você estava, o que você fazia no final de 2020? Eu gerenciava um bar aqui na época e ficou nessa. Houveram momentos que você podia flexibilizar. Então, horário reduzido, acesso de clientes reduzido, funcionário tinha que ser menor, enfim. Mas o custo físico ali apertado e a receita derrubando. Tanto que no começo a flexibilização nem era interessante para a gente na época por conta dos horários, né? Não batia a proposta, né? Ok, era o que podia ser feito, mas nós esperamos e fomos fazendo os ajustes de acordo com a... Tomate, em que momento você enxergou oportunidade, como se diz na crise, tem oportunidade, não é só frase de efeito? A hora que você começa a perceber que se você não se mexer, você vai entrar na onda dos engolidos. E aí eu precisei fazer uma cirurgia em 2021, ali no comecinho, e tem um processo antes da cirurgia que você precisa ficar fazendo exames, enfim, acompanhamentos, para saber se está tudo legal. Saindo da clínica, descendo a rua da clínica, eu vi um ponto parado. No centro da cidade?
Não, aqui no Altos da cidade. Ah, né? no Altos da cidade. É. Ok. Que foi de um restaurante, uma marmitaria, que saiu dali. Uma galeria ali quase, né? Com Não, é uma esquina. Uma esquina ali Era mesmo. uma casa adaptada Sim. pro É que mais à comerciante da- frente que eu tô falando na memória. Aqui. Tem, mais à frente. O nosso é uma quadra No antes. escritório de arquitetura, não sei o que, também fechou tudo. Fechou tudo. O nosso é uma quadra antes. Uma casa que na época era adaptada. E percebi que ela estava com um aspecto de abandonado. E porque a pessoa que ocupava ali saiu. Não aguentou segurar. Ele vivia basicamente dos pais e alunos das escolas e dos pequenos negócios que tinha ali, escritório, enfim. No entorno. Toda essa galera teve que ficar fazendo home office. Ele não tinha fonte de renda. Né? Poxa, Então- você vê como é a questão geográfica do negócio, né? É. Quando mudou a mão ali, na Praça Portugal, um pouco mais ali naquela região, abrindo um pouquinho o horizonte, a gente fez matéria de gente que falou, pô, mudou o fluxo de mão, Mudou a o gente não fluxo. entende essa lógica comercial, né? De idas e vindas. Você perde um percentual de descida, porque aumentou lá da subida, enfim, tudo isso influencia. O Prosa ali, quando a gente começou a mexer, também começaram a mexer na Praça Portugal. Então ficou um tempo o acesso isolado, o que fez o desvio passar bem na frente do bar. Então quando inaugurou, todo o acesso estava ali. As pessoas passaram alguns meses passando. Nesse momento se abriu, Nesse momento eu abri. coincidentemente. Se é que coincidência existe, foi. Mas o fluxo lá estava passando, as oportunidades girando, o mundo é dinâmico e você viu aquela porta fechada e enxergou nela um negócio. Enxerguei o negócio. Foi o teu primeiro negócio? Enfim, desse porte, sim. O resto é vendinha, né? Vamos falar assim. Já que a gente fez um recorte, vou voltar um pouquinho antes aqui. No meio do caminho, um pouco antes, o que você foi fazer em Londrina? Cara, fui abrir um bar lá, mas como funcionário, né? Tá. Fui lá pra... Falta alguma coisa pra abrir. Bar de noite também. botar Que lugar uma- lá? Na próxima Gleba Palhana, na Harry Prochet, uma avenida também. Hoje tá mais desenvolvido lá. Para quem conhece a Gleba Palhana em Londrina, você tem lá Kubitschek, a Higienópolis, que é outra região da cidade com bares, tem muitos bares lá, uma cidade de mais de 600 mil habitantes, outra renda per capita, outra realidade, mas universitária como Maringá aqui, do lado ali. né? Porque eu conheço lá. E aí a Gleba Palhana é como se fosse a classe média alta, o világio em outra dimensão nossa. Lá, Em outra tá certo? dimensão. Perfeito. Perfeito. E aí cai lá um bar para você, fala, opa, monta aqui. Monta aqui. Virou? Virou. Só que eu precisei sair por conta de renda, né? Então Entendi. chega uma hora que aperta e a gente toma decisões. Mas foi um momento decisivo, muito, muito decisivo para mim. Aí você virou a chave também no outro setor. A vida é uma virada de chave o tempo inteiro, né? Falou, agora é eu que quero empreender. Porque quando fui para lá, morava com os pais, né? Trabalho estável, vamos falar assim, e aquele conforto, aquela comodidade. E eu me propus, que por não gostar de zona de conforto, me propus a esse desafio, essa ousadia. E foi um marco, porque você chega numa cidade, você não conhece ninguém, Pô, você não sabe da cultura, você não sabe andar lá dentro, as pessoas te medem, enfim, é desafiador. Você aqui precisa- também te mede, né? Tô te medindo o tempo inteiro aqui. Mas hoje já está mais fácil por conta do tempo. Lá você chega de bate-pronto, você tem um período para fazer as coisas e pressa. Mas por outro lado, você vê, ó, pandemia, crise, uma loucura, né? Mental, emocional, de negócios na cabeça das pessoas, ir para Londrina, conhecer o lugar, as pessoas te medindo. Isso formou uma bagagem maior que todos os cursos que você fez aqui, eventualmente. Maior que tudo. Londrina, eu digo, me deixou de joelhos o retorno, porque foi difícil, pesado, voltei sem um centavo. Mas eu faria de novo. Faria de novo. Faria de novo. Porque você volta outra coisa, cara. Agora, você tinha uns 25 anos aí, a gente tá falando, por aí, um pouco por aí. menos do que isso. Cara, não vou fazer nenhuma caricatura aqui da história, mas você pode arriscar, né? Posso. Na época eu podia. Ainda tô O podendo. próprio impulso ali do jovem, lógico, tem que ter o pé no chão, às vezes, ter racionalidade, para não Sim, ficar com a loucura. Sem filho, solteiro. Então, era a época. Ainda tá na época de arriscar. Vou ver, vou tentar, vou mexer, porque acho que essa ideia pode dar. Tem que correr atrás, tem que ter o feeling. E se não der certo, cara, vai pra cima de novo. Entendi. Aí que veio, ou nesse percurso aí que você voltou para cá e, opa, agora eu vou passou lá na rua só para entender de novo. Não, de novo quando na eu volta do voltei, tempo. zerado, quebrado. Zerou. Porque fui como funcionário, enfim, promessas, aquele negócio todo. De novo, só para lembrar aqui, puta, vai vender bacia ou alguma coisa. não Vai, tem tem nada. que se mexer. E aí eu voltei, vou voltar do zero. Volta pro zero. Comecei à noite lavando copo, então volto lavando copo. Onde eu posso lavar copo, entendeu?
Tem uma coisa muito interessante disso. Eu sei que a gente não vai fazer filosofia aqui, mas é sem ter receio de que a distância entre o chão e o que a gente acha que é a nuvem nem pode ser tão pequena que você não pode ter receio de voltar a pôr o pé no chão de novo. É perspectiva. Você tem que ter resiliência. Ué, você já estava ali, você conseguiu melhorar. Qual que é o problema de você voltar ali? Às vezes faltou alguma coisa nesse processo que você não prestou atenção. Signo você é? Eu sou de câncer. Nossa, você não tem medo do não dar certo ou tem sentido? Não tenho medo não. Não? Mas isso também não é um sinônimo de arrogância, no sentido, eu vou, abro o peito e mando bala. Não, é só confiança. Porque cada um vive a sua própria vida e cada um sabe do peso que tem que carregar, certo? Então, se você ficar ouvindo somente o que as pessoas falam e esquecer que você tem uma consciência própria, que você precisa viver a sua vida, qual que é o sentido? Então, aí aos 31 anos, você está compartilhando uma questão conosco importante aqui. Tem intuição no meio do caminho, lógico, e ela tem um valor e um peso. Tem. Se intuição é o nome, então tem. Você tem que ter o faro. Por que bar prosa? Essa é fácil de responder. Prosa, em relação ao nome, foi difícil escolher. Porque eu tenho sócios, eu tenho mais 2 sócios no projeto. E cada um tem uma mentalidade, cada um tem de aprender para um lado. Apareceu lá, quero bar cachaça. Você lembra os nomes que sugeriram na ocasião? Seu Divino, Jesus. Se tiver nome bom, não fala não, viu? Por causa da concorrência. Ficar quieto. Mas cada um puxa mais para o seu lado. Eu ficava assim, cara, esses nomes não têm sentido. Pela ousadia, pela visão que eu tinha, eu falei, puta. Aí chegamos num consenso de contratar uma empresa de brand, desenvolver nosso brand book. Foi a melhor coisa que nós fizemos. Daqui de Bauru? Daqui de Bauru. Tá bom. Depois, se quiser indicação, passem. Pô, aliás, se quiser falar o nome do ar aqui, é isso. Difere. Chama o Mikael e a Carol lá, Difere. Não, vou fazer não, vão trazer eles para cá para falar sobre isso. Se você quer diferenciar no Carol produto, na marca, Mikael. Tá bom. Tá bom, ó, tá registrado aqui no ar, no papo, depois não estranhe não, é assim mesmo, assim que é bom. O prosa deu certo. Tá dando certo. Mas também ali em cima. Por quê? Porque, desculpa, você óbvio, é um lugar para sentar, comer, ponto, convergência, entorno, jovens, pessoal mais maduro, comidinha, não, outra coisa? É a soma de tudo. O meu sócio fala que nós não somos bons ali porque a comida é boa, ou porque a música é a que está tocando mais na rádio. Ele sempre fala, é a soma. E faz sentido. Londrina, que vou usar como parâmetro aqui só como referência para que a gente conhece, é a questão de custo, né? Centro de custo, noite, retorno, taxa de retorno, lógico, tem que ter planejamento aí no meio, né? Aventura não pode ser sinônimo, lógico, de botar isso no meio. Você, num determinado drink bem servido com uma cozinha com um pouco mais qualidade, mesmo sendo uma comida aparentemente simples, você consegue vender uma renda per capita com preço melhor. Se você fizer o mesmo na Gleba Palhano, talvez para a mesma comidinha ou para o mesmo chopp, ou chutar que vai de 15 e botar 15 aqui, você pode não vender. Não. A renda aqui é completamente diferente. Você tem que olhar exatamente o público que você quer atingir, o público que você pode atingir. Porque isso faz parte do planejamento. Você tem que estar atento ao que essas pessoas estão dispostas a consumir e também a pagar. Legal. Tudo bem. E aí, lógico, o menu entra em consideração isso, porque é possível fazer coisa boa e de boa qualidade, de gosto, dentro de outro. Por isso que a gente tem, vou lembrar das cervejas prêmios aqui, né? Tem cerveja de 5 e tem cerveja de 50. Da mesma forma que tem pastel de 5 e pastel de 25. E bonsos nas duas pontas. Tem. Essa visão de custo deve ter te dado essa noção aí de toda essa experiência. Pô, aqui eu tenho que trabalhar com isso. Sim, porque lá eu atendi o público, eu cheguei próximo, né? De atender um público mais exigente ainda, mais até por conta de cultura. Eu não estava preparado para aquela cultura ali, né? Como por não fazer parte do ambiente, mas você entende a mentalidade. Fala, puta, aqui os caras querem. Gostam de ir lá no final da tarde, no ponto de serviço, e pedir aquele drink, olha, falei em inglês, mas drink mesmo, vou falar, que o cara só pediria, por exemplo, no final de semana. Aqui. E o que hoje Bauru está aprendendo, devagarzinho, mas está aprendendo. Muito bom, isso é uma outra questão cultural que a noite ensina. Então é correto dizer, então, que não é só bobagem, fala de jornalista aqui no meio da entrevista, que a noite é um prato cultural. A noite é mágica. Na noite tudo é de verdade, vamos falar assim. A noite é como tem que ser.
Você me falou que os nomes eram meio estranhos, tal, e você lembrou do Divino aqui, sabe que com muito bom humor, eu vou falar, pô, mas agora você fez Santin Club, ou Santin Club. Santin Clube. Clube, com E. É, Clube. Então, aí o cara já deve ter te dito, mas na hora da conversa lá, mas Santin lembra um negócio mais religioso, de onde você tirou isso? Na verdade, não. Esse projeto estava lá na minha cabeça já fazia um tempo, porque era para remeter, na época, algo mais voltado para Santos. Só tava faltando ponto em Bauru, não tava aparecendo. E eu estacionei. Falei, não, deixa eu focar no prosa, deixa eu meter marcha aqui. Voltado para Santos. Santos, Baixada Santista, uma coisa, um funk mais elitizado. Você andou rodando por lá também para ver isso? Mas conceito. Conceito. Hoje em dia a gente consegue acessar o conceito, de certa forma, à distância. Pessoas e internet ajudam bastante. Agora, o prosa é bar, boteco, né? Final de tarde, noite, tradicional. O Santinho é balada. É balada. É o complemento do que eu não posso oferecer no meu primeiro negócio, que é o prosa. Você tem música ao vivo no prosa? Só de sábado, ali na hora do almoço, fim de tarde. Ah, você serve almoço também? Todos os dias. Todos os dias? De segunda a sábado nós estamos abertos ali. Ah, então você pega a turma do entorno ali, que é uma área de negócios, comércio forte ali. Pega. Nosso principal cliente no almoço é essa galera, mas de sábado vem de tudo quanto. E o Santinho? O Santin é para quem quer esticar a noite. Começa lá no prosa, por exemplo. De tanto ouvir cliente falando, não tem onde ir, não tem onde ir, não tem onde ir. Você falou não tinha ponto, você não vai colocar no eixo da cidade aqui, sem nenhum demérito, nenhum bar. A questão de localização, negócio, retorno, projeção e venda. Plataforma. A gente tem que ficar falando aqui de rótulos, né? Mas é na Afonso Aiello, onde tem um fluxo natural de uma renda mais qualificada. Mais qualificada. Exatamente. E ali também recentemente ampliaram a avenida. Coincidência, porque na época do Você tá bom de coincidência viária, hein? Tô adivinhando. Os dois Tô lugares. No ramo. Tô no ramo. O prosa mudou o ramo, passou na frente da coisa dele. E é verdade, viu? É verdade. E o outro ampliou a avenida. Ampliou a avenida. Mas sim, o posicionamento do seu produto é como... Vamos projetar aqui. Se você vai vender um perfume, alguma coisa, você precisa pôr na prateleira certa. Certo. Empresa, a mesma coisa. Mas lá é o quê? Quinta, sexta, sábado? Lá, sexta e sábado. Sexta e sábado? Sexta e sábado. Pontual. Sexta e sábado. E o Santinho todo dia? Não, ao contrário. Desculpa, o prosa... Errei o nome. O prosa é de sábado, de segunda a sábado. Segunda a sábado. Isso, do almoço até a noite. O Santinho é de sexta e sábado, somente à noite. Noite e madrugada. Você só livrou o domingo aí de dia santo, então, na tua vida. Não é? Os funcionários têm que descansar, né? Tomate, a vida dos negócios é meio darwinista, então? No sentido de evolução, de aproveitar oportunidades, de ver, e você vai se reciclando, ou não tem nada a ver? Tem que reciclar, totalmente. Tem que reciclar. Lá é jovens, mas jovens aí, tipo, pega da adolescência, no Santinho, até... Jovem mesmo, você é jovem? Eu gosto de trabalhar com o mesmo público-alvo, de 25 a 35. E como eu tô na noite de Bauru tem muito tempo, tem aí 13 anos, acho, tem gente da minha idade que começou a frequentar também com 19, 20 anos, que hoje já está casado, tem filho, de vez em quando vai ali, deixa os filhos com os avós, com tia, e podem voltar para o bar, podem voltar para o balada. Aí você deu uma coisa aqui que você me perguntou e eu vou bancar o consumidor aqui. Tudo bem, de 25 a 35, lógico, é a massa principal ali do público, pode ter um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, natural. E acima de 35, cabe um estabelecimento em Bauru? Porque... Só focado acima de 35? É, porque eu tô falando aqui como autoconsumidor, o Gustavo tá lá também do lado de lá. Onde você vai em Bauru, depois, mesmo que você queira ouvir uma música, tomar alguma coisa, ou com a esposa, não importa, namorado, namorada, seja o que for, acima dos 35. Exclusivamente focado acima dessa idade, não. O Bauru eu vejo que ainda não aceita públicos tão nichados assim. Não acho que cabe. Mas você tem essa mistura. O prosa, por exemplo, você tem uma mistura o tempo todo. Sendo à noite ou de manhã, você tem jovens e mais velhas convivendo ao mesmo tempo ali. Mas o Santinho, por outro lado, é nichado em concorrências naturais com outros da noite que a cidade sempre teve. Mas também tem clientes mais velhos que vão lá. Não duvido. Né? O que eu vejo é que não dá para... Vou abrir uma casa somente para quarentões. Eu acho que... Porque quarentão não aguenta sair de segunda a segunda. Aqui é uma palavra bonita. Você acha que tem market share para isso? Turma de mais de 40? Não. Ou não anda na cidade? Não. Porque esses aí, eles estão casados. Enfim, então eles têm outras etapas de vidas que não proporcionam
ele sair constantemente a ponto de sustentar uma casa dessa. Isso, exatamente isso que eu ia perguntar. O que é a noite, então? O que é a noite? No sentido não das estrelas, lógico, do ponto de vista do seu negócio. Difícil essa pergunta, hein? Você fez a pergunta de milhões. Então pula. A noite, eu sempre falo que a noite ela é mágica. Para mim, isso é a minha filosofia em relação aos meus negócios. Tá. Por ser uma cidade regional, como Londrina, tem Maringá do lado. Você experimentou, chegou a conhecer Maringá ou não teve tempo? Não teve tempo. Ó, um dia, se quiser, Única e estritamente trabalhando. aí você vai ver duas referências paranaenses ali muito interessantes, como você teve aqui. Ó, você tem boa experiência em Londrina, Bauru aqui no meio, outra característica, renda pública, e Campinas aqui atrás. Estou indo bastante para São Paulo, sempre falando de conceito de Santos. Pô, legal, velho. Interessante. Se eu não me perder aqui. A questão de você montar esse tipo de negócio, a gente estava falando de centro de custos, aqui de ter ideia. Você tem que saber de tudo, né? Por exemplo, até como comprar corretamente, com um preço razoável, bebida séria, que a gente fala, né? Senão aparece um atravessador, ele enfia uma nhaca lá. Principalmente. O que não falta para você é fornecedor. Hoje em dia tem fornecedor de tudo. Pensa em alguma coisa. Tem fornecedor? Tem. Hoje em dia tem. Tá. Com poucas ligações ou mensagens, hoje em dia você resolve a sua questão de logística. Falta um produto, você consegue arrumar. Às vezes paga um pouco mais caro por conta da dificuldade, mas tem. Comprar é fundamental. Saber comprar é fundamental. A gente conversa aqui com gente de toda natureza, formação cultural, porque é isso que é legal, né? Porque aí a gente aprende, senão não seria Câmara Livre e nem recorte de vida para oferecer. E aí um cara do Senac sentou aqui e falou, olha, e aí falei com o pessoal de mercado da Selecom, por exemplo, ó, a gente forma um bom cara de TI e tal. Aí vai lá na Escola Técnica Agrícola da ETEC aqui, do lado, em Cabralha Paulista, a gente forma uma turma. Hoje, a Bracel leva todo mundo para mão de obra. Eu estou falando disso por cada noite, aí você pega a hotelaria, o pessoal vai, formou lá o cara aqui, Água de São Pedro, né? Que sim, é o cara que mexe com a noite. Aí o cara fez lá um curso de barman e ficou fera. Muitos repetem a mesma coisa. Você passou pelo lado dos dois lados do balcão. Quanto é difícil para o empresário ou empreendedor preencher o requisito do perfil. Ou não é? O quanto é difícil? Ou se não é difícil. Nossa, eu vou te falar que se você optar a ir direto para trabalhar... Eu quero ser humano que tenha essa noção, que eu esteja aberto a aprender. Não precisa aprender, né? Não é fazer o drink. Precisa de boa relação coletiva, ter bom perfil. Vamos falar se eu fosse contratar alguém agora. Isso. Tem vontade? Tá sem preguiça? Então, é a base. Entendi. É a base, porque não é uma fórmula perfeita, não precisa de um currículo de engenharia de bar para trabalhar. É vontade. E nem é só um falante de boa conversa. Quanto mais quieto, melhor ainda. Estou conversando com você aqui agora, mas eu sou até mais introvertido. Né? Precisei, inclusive, quando eu era mais novo, fazer para ajudar a perder. Por decisão minha, inclusive. Introvertido pra caramba, não ia, sabe aquela criança tímida. Fiz teatro ali 2 aninhos só para ajudar a dar uma soltada. Cara. Fala nisso, quando você teve tempo aqui na juventude, adolescência, você fez o quê? Jogou bola, jogou basquete, jogou bola? Bola. Onde podia chutar bola, eu tava chutando. Jogar bem ou só para arrancar a tampa do dedão? Se jogasse bem, tava no lugar do Neymar. Também não exagera, né? Mas não. Tentei fazer peneirinha lá, mas não foi. Legal. Se você está no seu canto, você gosta de fazer o que você quer com o seu canto? Quieto, silêncio. Às vezes nem música eu quero ouvir, só quero ficar quieto. Tua individualidade está lá. Inclusive o projeto de juntar o Santim, agora o Mirage que está vindo também, a Tumante, que é a empresa que eu montei. Tudo nos meus momentos de quieto, sozinho. Eu fui em São Paulo num lugar para almoçar. E eu encontrei no lugar, eu sei que isso é muito nicho dentro do nicho do comportamento, mas vou falar aqui que você tem um prós e tem comida. São Paulo aguenta, boa. Porque aí você pode comer comida árabe lá, né? Comer comida lá japonesa e tem na mesma rua. Mas tinha o tempo da siesta, que é um comportamento cultural de você ficar 15, 20 minutos para tirar um cochilo. Estou procurando um lugar desse. Aqui, tem que ser aqui. Para botar uma almofada lá. Puxa o puff ali. Almoçou, serviu o almoço, deixa o cara 15 minutos lá. Acho que aqui não cabe. Não. Hoje em dia, quantos têm o direito de 15 minutos para poder
a condição, né, de poder... Nossa, tá querendo correr muito, porque os almoços tem pelo menos 1 hora. Pô. O seu, né? Boa. Você usa celular, lógico, não tem jeito. Tá escondido porque a gente tá gravando aí. Silencioso, vibrando. Estão ligando aqui. Alguém tá ligando. Normalmente é pepino, né? Coisa para resolver. Você quer empreender, descascar abacaxi, descascar pepino, o que você quiser descascar. E 100 hora? Tá aí? 100 horas. Você que tem que fazer o teu intervalo do seu tempo aqui, seu. 100 horas. Tá. Minha namorada até briga comigo porque eu não paro para almoçar, não paro para jantar. Não faça isso. Ela tem razão. Quando você tem teu tempo, então? Se você está no Prosa, sei que tem outros sócios, estão lá, segunda a sábado, aí sexta e sábado e à noite. Qual que é o teu tempo, então, nessa história aí? O meu tempo, geralmente, quando as empresas estão fechadas. A vantagem é que o Santinho ele funciona poucos dias da semana para o cliente. Tem toda a logística, pensar nas você botar ela para abrir a porta, começa cedo. Legal. Você vê o que no celular? O que você recebe de tudo aí, mas para que ele te serve? Para consumir algo? Se for para eu escolher meu tipo de consumo, é empreendedorismo. Tá. É pensar no que a galera... entender o que a galera que tá lá na frente está pensando. No que? YouTube, Instagram? YouTube e Instagram, basicamente. YouTube, YouTube é, 90% do tempo quando eu tenho disponível. Tá. Você senta na frente da TV tradicional? Não. Não? Provavelmente você não vai assistir esse programa que a gente está fazendo, então. Faço questão. Mas eu vou mandar no YouTube para você. Por favor. Pegar os cortes ali, faço questão. Por isso que chega lá, tá vendo como mudou muito? Eu acho que vai ser o primeiro programa que eu vou assistir esse mês ainda, assim, de parar e dar um tempo. Boa. Você recebe um monte de porcariada também. E aí você lida como com o seu tempo. Mas sabia que foi uma coisa que eu aprendi a filtrar? Não faço parte de grupo, faço parte do grupo da minha família, dos meus grupos de trabalho e ponto. Aprendi a filtrar isso, justamente porque é tempo, cara. Boa. Às vezes você recebe uma informação ali que você não quer, já muda o seu humor. Que legal. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você quer dizer? Alguma coisa? Não, tá rendendo a conversa. Tá rendendo a conversa? Tá rendendo. Por que o seu nome é Tomate? Não precisava perguntar isso. Vai ficar para a próxima entrevista. Jura? Juro. Tem que manter o suspense ali. Pô, você é empreendedor até nisso? Faz parte, né? Você não conta o segredo da história no começo do livro. Né? Você fala pro João Dória, ele ia ficar doido da vida. Por quê? Porque o cara jogou um tomate nas minhas caras? Um comício e tal, na rua? Não. Não é isso. Fuge dessa parte aí. Você já assistiu o filme Tomates Verdes Fritos? Só ouço falar, clássico. Nunca parei para assistir, inclusive. Ô, Tomate. Só fico na referência do nome. Todo mundo brinca. Você gosta de filme, de cinema? Gosto sim. Lá na balada toca o quê? Eletrônico e mistura quando vai banda rock, funk. E você, o Tomate, ouve o quê? De tudo um pouco. Hoje em dia, o Tomate empresário tem que ouvir de tudo um pouco, tem que gostar de tudo um pouco, mas a minha preferência é eletrônico. Prefiro ali um rock e um eletrônico. Entendi. Você vê um samba velho também? Antigo? Sim, com certeza. É que para ouvir, assim, o mais antigo não. Quando as bandas que vêm tocar trazem a lembrança, você acaba aprendendo a música de tanto ouvir, né? Muito bom. Richard Escandor, Tomate. Você não vai contar mesmo que o teu nome é Tomate? Não. Você já revelou o principal, que é o nome? Meus sócios do Prosa, eles foram descobrir meu nome na hora de assinar o contrato. Tem funcionário meus que não devem saber meu nome. Muita gente que convive comigo no dia a dia não sabe meu nome. Cara, muito obrigado por ter vindo aqui. Imagina, eu que agradeço. Trocar ideia com a gente. Puta espaço legal. Fazer recorte. Tomate. Valeu, viu? Obrigado. No Câmara Livre você conversa com a gente toda semana sobre essas histórias de vida. Você viu que a gente transforma o que as pessoas chamam de oportunidade com uma crise, uma janela ou, como diria em Itaberá, cavalo arriado. Até o nosso próximo programa.